Hello vloggers, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter um vídeo diferente aqui nesse canal, porque eu não sei o que aconteceu, mas recentemente eu tenho recebido muitas perguntas sobre como foi o processo de trazer as meninas pra cá. Então eu resolvi fazer esse vídeo geralzão, contando tudo, como foi pra gente. Então se você conhece alguém que pretende viajar com seu pet, já compartilha esse vídeo com ele, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Primeiro, logo quando a gente descobriu que a gente ia começar o processo de vir pra cá, a gente já começou a ver as coisas das meninas. O nosso combinado era que a gente se mudaria se fosse a família inteira. Então, a gente já foi conversar com a veterinária pra saber se estava tudo bem viajar com elas, porque querendo ou não é uma viagem muito longa, foram 15 horas de voo, é uma viagem bem desconfortável. E a gente tinha ouvido algumas pessoas falarem que tem empresa aérea que não viaja com cachorro bracocefálico, que são esses cachorros de focinho curto, né? E a gente já, ficou meio assim. Mas a veterinária liberou. A empresa aérea que a gente embarcou também disse que pra eles não teria problema, então foi bem tranquilo essa parte. E aí a gente começou o processo de documentação. A veterinária fez toda a pesquisa pra gente do que seria necessário pra trazer elas pra cá, né? Então, se precisaria tomar alguma vacina específica, se tinha algum exame específico, se elas precisariam de microchip ou não. Então, essa parte de pesquisa foi toda ela que fez, ajudou muito a gente nesse processo. Elas não precisaram fazer nenhum exame específico. Tem alguns países que exigem certos exames, mas pra cá, pro Canadá, não era obrigatório, então a gente não precisou fazer nenhum exame. Elas só precisavam estar com a vacina em dia e microchipadas. Então, como a Hipólita já era microchipada, a gente só teve que microchipar a Antíope e as vacinas em dia. Depois disso, quando estava perto da viagem, a gente tinha que fazer o documento, né? Por que perto da viagem? Porque o documento só tem validade de 10 dias. Isso é péssimo. Quando a gente foi fazer essa documentação, falaram pra gente que tinha que agendar horário, que não tinha horário, tipo, um caos assim. A gente ficou desesperado e no final não teve nada disso, deu tudo certo. A gente não teve que agendar horário, não teve que fazer nada disso. O que a gente fez foi entrar no site da Vigiagro, subir os dados das meninas, né, nome, número de microchip, data de vacina, vencimento e tudo mais. E depois que a gente sobe esses dados, eles dão um documento que é tipo um laudo, né? Pra você levar no veterinário, pra você fazer uma consulta veterinária com seu pet e o veterinário autorizar a viagem dele. Depois que esse documento é assinado pelo veterinário, você precisa voltar no site da Vigiagro e subir esse documento assinado. E aí eles vão autorizar ou não. A questão é que essa autorização, ela varia, né? Então, a da Hipólita, no mesmo dia eles aprovaram. A da Antíope, eles só aprovaram no outro dia à tarde. E a gente precisava dessa aprovação, porque depois que eles aprovam online, você precisa imprimir e levar pessoalmente na Vigiagro. A gente foi na Vigiagro de Guarulhos, porque era mais próxima da gente. A gente não precisou agendar nem nada. É impressionante que eles tiraram todas as nossas dúvidas por e-mail em basicamente tempo real. Isso é impressionante, porque geralmente eles não respondem e-mail direito, demoram muito pra responder, mas não! Todas as dúvidas que a gente tinha, eles tiraram por e-mail e foi super rápido, assim. A gente mandava e eles já respondiam, não teve tempo de espera, o que eu achei bem impressionante, mas foi ótimo. Então nós fomos lá em Guarulhos, horário comercial, levamos o documento, não demorou nem 10 minutos para eles assinarem o papel. A gente só entrega para eles, eles fazem lá a autenticação do documento e pronto. Easy busy lemon squeezy de novo. Essa parte que eu achei que ia ser a mais difícil, que eu tava mais desesperada pelo curto período de tempo, no final foi bem simples assim de resolver, não foi uma burocracia tipo... Meu Deus, acho que o mais chato é você ter que ir até lá, né? Porque se eles já autorizam online, por que você precisa levar o documento lá? Mas é necessário, né? Então o importante é saber que esse documento tem uma validade de apenas 10 dias. Aí precisa ser feito perto da data da sua viagem. Disponibilidade para pet na aeronave. A gente não sabia que tinha que fazer essa reserva antes, né? Então a gente escolheu 2 datas pra viajar e quando a gente foi comprar a passagem, não tinha vaga pra pet no voo. A gente teve que escolher uma terceira data, que era a única data que tinha vaga disponível. A gente comprou a nossa passagem diretamente com eles, não foi em sites terceiros. Então a gente ligou lá pra comprar a passagem e já fazer a reserva pet e já efetuar o pagamento tudo junto, né? Das passagens mais a taxa dos cachorros, que é como se fosse a passagem deles. Sobre caixinha de transporte, eu acho que a caixinha de transporte foi o que deu um pouco mais de dor de cabeça.
Porque no site eles falam lá, né, o tamanho das caixas, mas é muito difícil você achar uma caixa que tenha o tamanho que eles querem, né? Eu ficava o tempo todo assim, gente, o cachorro não vai caber nessa caixa, vai ser impossível, vai ser péssimo. A única coisa que a gente sabia é que a caixa não podia ter aramado, não pode ter nenhum tipo de metal na caixa. Porque tem umas caixinhas de transporte que elas são de tecido, mas elas têm um metal, assim, uma estrutura de metal. E essas caixinhas, elas não são permitidas. A gente conseguiu achar 2 caixas, mas elas eram maiores do que eles pediam no site. Então a gente foi atrás de mais 2. A gente chegou no aeroporto com 4 caixas. Ai, meu Deus, olha, cada coisa. A gente ficou com medo deles não deixarem elas embarcarem, então a gente acabou comprando caixas a mais. E a gente levou todas e falou pra eles, qual dessas é permitida? Foi basicamente isso, né? Só que a gente mostrou pra eles as 2 que a gente achava mais confortável pras meninas e eles liberaram. Então assim, a gente ficou bem feliz com isso. E foi bom, por um lado, a gente ter levado mais caixas, porque quando a gente tava lá no aeroporto, tinha uma família que tava viajando com um doguinho e eles estavam com essa caixa que tem um aramado. E eles não liberaram o embarque dessa caixa. E aí a gente falou pra eles, a gente tem uma caixinha sobrando, vocês querem ver se eles aceitam? E aí eles aceitaram a caixinha e eles acabaram ficando com ela e foi ótimo, porque, gente, desespero, você tá no aeroporto e eles falarem que não liberam o embarque. Esse era o nosso maior medo, foi por isso que a gente comprou caixinhas a mais. Mas no final deu tudo certo pra gente e pra eles também, a gente ficou bem feliz com isso. Ainda sobre caixinha de transporte, é bem importante você saber qual o peso que a sua companhia aérea exige, né? Pra gente, a Air Canada exigia 10 quilos. Então, o seu pet e a caixinha de transporte juntos precisa pesar 10 quilos. Isso é muito importante, porque eles não pesaram as meninas. Mas quando a gente chegou lá, elas estavam fora da caixa. E como elas são pequenas, eu acho que eles têm meio uma noção, assim, né? De, ela e a caixinha não vão dar 10 quilos. Não sei, eu sei que eles não pesaram as meninas, mas eles pesam, gente. Isso não é regra, não pesar, eles pesam. Então tenha ciência de que o seu pet e a caixinha dele precisa ter o peso que a companhia aérea exige. A Air Canada exigia 10 quilos, porque o que eles fazem é substituir aquela mala de 10 quilos pelo pet, né? A viagem é bem desconfortável pro pet, tá? Porque ele precisa ficar embaixo do banco. Por isso que a caixinha não pode ter metal, por isso que a caixinha tem que ser confortável e bem maleável pra você conseguir colocar ela embaixo do banco. A gente escolheu viajar à noite porque é o horário que elas dormem. Elas dormiram a viagem praticamente inteira, elas ficaram com medo, não foi legal viajar com elas, tanto que a gente sempre fala que a gente vai fazer o possível pra não ter que fazer uma viagem de avião com elas de novo, desse jeito, porque não é legal, é desconfortável, o avião mexe, teve muita turbulência, sabe? E aí elas não ficam confortáveis. Durante o voo, eu levei elas no banheiro algumas vezes, né? Abri a caixinha lá dentro do banheiro, coloquei um tapete higiênico no chão, mas elas não quiseram sair da caixinha, elas ficaram com muito medo mesmo. E elas não tomaram nada, tá, gente? Eu sei que tem gente que fala, eu vou dar alguma coisa pro meu pet se acalmar. A nossa veterinária disse que não podia dar nada pra elas, então elas não tomaram nada. Elas dormiram o tempo delas e foi isso. Chegando no Canadá, a gente fez uma escala em Toronto, porque não tinha voo direto pra Vancouver. Quando a gente chegou lá em Toronto, a gente teve que passar na Vigiagro de lá. E aí, o que acontece? Tem a carteirinha do seu pet em mãos, viu? Porque eles pedem pra ver a carteirinha. A gente não tinha traduzido a carteirinha, nem sequer passou pela nossa cabeça que seria necessário traduzir essa carteirinha. Quando o agente da Vigiagro perguntou se eu tinha a carteirinha de vacinação delas, eu falei pra ele que eu tinha, mas que ela não estava traduzida, e ele falou que não tinha problema. Então ele olhou a carteirinha e ele só olhou as datas, né, das vacinas pra ver se estava tudo certo e liberou a gente. Quando você passa na Vigiagro, você precisa pagar uma taxa por pet. Só que a gente não teve que pagar essa taxa também. Eu não sei o que aconteceu, não sei se era porque era de madrugada, se o cara tava de bom humor, se foi só sorte nossa. Mas a gente não teve que pagar essa taxa. Mas a gente conhece pessoas que pagaram essa taxa. E se eu não me engano, é $50 por pet. Então tem que deixar uns dólares reservados aí. No aeroporto de Toronto, se você estiver fazendo escala lá, eles têm um banheiro, que é um banheiro família. Aproveite essa oportunidade para liberar o seu pet.
A gente tava com as meninas na caixa e aí a gente entrou nesse banheiro família e aí a gente colocou alguns tapetinhos higiênicos no chão, porque a gente tava com alguns tapetinhos higiênicos na mala de mão. Então a gente colocou tapetinhos higiênicos no chão do banheiro e abriu a caixinha e a gente deixou elas duas lá uns 10 minutos, esticando o corpo, andando um pouco. Elas fizeram as necessidades delas. Então, assim, a gente deixou elas relaxadas lá naquele banheiro por 10 minutos, porque depois de um voo de 10 horas, a gente ainda tinha um voo de 5 horas. E assim, sabe? É desesperador. Eu acho desesperador. Enfim, é isso, né? A gente não viria sem elas jamais, só que essa viagem é muito ruim pra elas. Voltamos pro nosso voo. O voo de São Paulo pra Toronto foi bem tranquilo, porque elas estavam com medo, mas elas dormiram a maior parte do voo. De Toronto pra cá, elas já estavam acordadas, elas já estavam mais agitadas, então foi mais chatinho, assim. A Hipólita já tava mais incomodada, já não queria mais ficar na caixinha. E você não pode abrir a caixinha, né, no voo. E aí o que eu fiz foi abrir um pouquinho da caixinha e colocar o meu pé dentro. Então eu coloquei o meu pé e aí a Hipólita deitou a cabecinha. A Hipólita está aqui dormindo. Ela deitou a cabecinha assim e aí ela ficou mais tranquila e foi tudo certo no restante do voo. E esse foi o nosso processo, trazendo as nossas meninas pra cá com a gente. Foi um processo corrido, mas valeu a pena, porque estamos aqui, né, a nossa família completa, e isso pra gente é o mais importante. Eu acho que eu consegui responder todas as coisas, assim, eu acho que eu consegui contar todo o nosso processo certinho. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda, alguma coisa que eu deixei de falar, qualquer coisa assim, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude vocês, ajude quem estiver precisando. Se você conhecer alguém que vai viajar com pet, compartilha com ele esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Beijo, tchau! Hipólita e Antíope.